Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar, como sempre, para todo o estado do Rio Grande do Sul, com atualidades Pampa. Num dia em que mais uma coisa acontece contra a companhia Carris de Ônibus. Já chega a condição péssima dos seus ônibus, às vezes a falta de educação dos seus motoristas, a falta de cumprimento de horários e outras coisas. Como se isso não fosse suficiente, Alguém tomou para si mais de 1 bilhão, quase 2 bilhões de reais. Alguém que trabalhava, agora não trabalha mais em lugar algum, está no Ministério do Ar. Faz um rombo de quase 2 bilhões de reais. Alguém que fez uso do dinheiro que não era para si. O ministro Henrique Meirelles, enquanto o nosso presidente Michel Temer ainda está decidindo, está tentando se aproximar de PSDB, enfim, o ministro Henrique Meirelles diz que topa uma parceria ou uma dobradinha com o PSDB, desde que eles tenham uma consciência ou de que seria na vice-presidência. E falando em coisas que acontecem e a gente não tem como modificar, o ministro Dias Toffoli está querendo estender o fórum privilegiado, diferentemente do que foi dito até agora, para todos os executivo, legislativo, todos, inclusive nas esferas nacional, estadual e municipal. É que a coisa nunca é apenas aquilo que a gente está vendo. A gente elogiou ele ontem, hoje ele já está com a unha grande. Sabe que o que ele fez? Ele fez uma proposta de 2 súmulas vinculantes, mandou um ofício para a ministra Carmen Lúcia, que é presidente então, do STF, encaminhou esse ofício e fez esse pedido dessas 2 súmulas vinculantes que não serão votadas agora, ainda precisa passar pela casa, aprovação pela jurídica da casa e depois também precisa da aprovação e o parecer da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. O que o Dias Toffoli está pedindo? Ele está pedindo a extensão da restrição do foro privilegiado, não só para deputados e senadores, os parlamentares, como havia sido decidido, mas para todas as esferas em nível federal. Então, executivo, legislativo e judiciário também englobariam a questão da restrição do foro privilegiado. E na segunda súmula, ele está pedindo que o município e o estado, aquelas pessoas que trabalham no município e estado que têm hoje foro privilegiado, que não tenham mais foro privilegiado. Então, ele foi além dessa vez. Foi muito além. E essa questão, quando chegar à plenária, ela precisa de 8 votos a favor dos 11 ministros que integram a corte hoje. Então, é um placar bem alto que é necessário para a súmula vinculante, porque súmula vinculante, o próprio nome já diz, ela vincula todas as decisões dos juízes de primeira instância e etc. Então, é uma coisa muito importante que pode acontecer se realmente 8 dos 11 ministros resolverem que ele tem razão nessa questão. E o negócio da fraude é 1 milhão. 1 milhão e 700 mil. 1 milhão e 700 mil, é verdade, não é 1 bilhão, 1 milhão, obrigada, é isso aí. Então, eu acho que ele foi além, ele está pegando, assim, está cortando na própria carne, por quê? Porque está chegando no próprio poder judiciário, não está ficando só no legislativo, ele está falando que a restrição tem que acontecer no executivo, no legislativo e no judiciário, mas em nível federal e não em estados e municípios. Estados e municípios devem extinguir a questão do foro privilegiado. Eu só queria dar uma palavrinha sobre a súmula vinculante. A vinculante, na verdade, a vinculante ela é muito importante para os operadores do direito, porque ela desobstrui o direito. Ao invés de cada um ficar dando a sua opinião sobre a matéria, né? Ela dá uma diretriz, o que mais obriga a diretriz, essa é a força vinculante, né? Então, ela dá um norte e, a partir dali, desde o primeiro grau, segundo grau, todos se submetem a essa orientação. Então, é muito importante que tenha essas súmulas vinculantes. E quem quer pegar carona nessa matéria é exatamente a Câmara dos Deputados, quer pegar carona porque viu que chegou atrás, né? Mas não pode perder as luzes.
como o Supremo deu o caminho das pedras, eles estavam com o projeto e quiseram acelerar. Já nomearam o presidente da comissão sobre o tema e querem investir no tema. Só que eles estão com restrições agora, porque como nós estamos com a intervenção no Rio de Janeiro, tu não podes fazer uma PEC, né? É um dispositivo constitucional. Então a matéria só veio às luzes, mesmo eles sabendo que a PEC não poderia progredir. Eles fizeram aqui, elegeram o presidente, estão deliberando lá, e agora estão rigorosos, viu? Eles estão terminando sabendo que não vai valer, eles estão terminando com o foro privilegiado de todo mundo, eles estão segurando só para 5. Presidente, vice-presidente, presidente do Senado, presidente da Câmara, e tem mais um, são 5. E o presidente do Supremo. Exatamente, são os presidentes dos poderes. Eles estão dando foro privilegiado só para esses 5, mas sabendo que no momento eles não podem legislar. Então é menosprezar, às vezes, a inteligência da gente. E com relação a essa proposta da súmula vinculante de Dias Toffoli, a gente tem que deixar claro que isso não vale para presidente da República, porque presidente da República tem regra específica. Então está fora dessa súmula vinculante que foi proposta pelo ministro. Bom, olha aqui, ó, feita a correção da Carla e muito bem feita do valor de R$1.700.000, pelo menos foi o que viram até agora e deve ser isto, aconteceu um problema gravíssimo na companhia Carris nesses últimos anos, além de todos os que já sabe, a partir de um funcionário. E aí entra a coisa da política. É indicação do PMDB, não é indicação, e aí, mas se é indicação, vocês não cuidam, enfim. Mas a pessoa é tão especializada, ele é tão especializada que o nome dele, na verdade, é Ivesen Gonçalves. É um homem de 58 anos, é o que se sabe, que desviou valores desta empresa. Esse R$1.700.000, que pelo menos é o que foi publicado. E, na verdade, ele tinha uma conta e usava um nome para poder simular os processos de ressarcimento, de pagamento, enfim, de uma pessoa que não existia. Não, mais do que isso, uma criança? Não existia. A polícia foi atrás, não tem CPF, não tem que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque a polícia estava há horas já investigando isso, só que tudo discretamente. Até que que chegou no cemitério. O nome, a pessoa, o Alexandre Mark, que é Kleiner, eu era uma criança quando morreu. Tinha 3 anos de idade. Então, esse senhor, Ivesen Gonçalves, é maquiavélico. Agora, em todos os lugares por onde ele passou, todas as pessoas tiveram a mesma opinião. Qualificadíssimo para a função, correto e tal. Bom, o cara tem que ser muito qualificado para roubar 1 milhão e quase 2 milhões de reais e ninguém vê, né? E ele tinha poderes, né? O primeiro... Aliás, ele foi exonerado do gabinete do vereador Mendes Ribeiro na tarde de hoje. Na verdade, esse primeiro houve uma briga de quem era o pai da criança. O ex-prefeito, meu querido amigo Fertonati, saltou e disse, não, essa vaga era do então PMDB, que não era a vaga dele. E o MDB hoje já fez a expulsão dele, mas ele trilhou um caminho dentro do MDB, ele tinha cargos importantes, ele participou da própria campanha do MDBista, né, e com cargos importantes ali dentro. Então, há que se ficar atento a essas coisas. E fica comprovado que ele, inclusive, passou o dinheiro para um candidato do PMDB. Sim, o que há de se frisar que, embora ele tendo sido assessor do Mendes Ribeiro, nada. Não, mas ele era agora há pouco, uma semana, uma coisa assim. É que ele teria trabalhado na campanha. Não, e aí ele disse, olha, ele veio ele me pedir, estava precisando e tal. Aquelas conversas que a gente conhece. Mas a gente tem que, como estamos lidando com nomes públicos, é importante frisar que não há absolutamente nada neste inquérito que concluiu e aferiu isso aí, nenhuma vinculação ao... Não, vereador, claro que não, claro que não. O problema é com as administrações dentro da Carris, porque ele não assinava sozinho, tá? Tem uma procuradoria, uma corregedoria, tem um órgão assim que controla lá dentro também. Quer dizer, ele dizia que era, a outra pessoa assinava. Será que tem mais gente envolvida nisso? Será que sozinho ele fazia isso? E esses valores... Tô ouvindo o penúltimo presidente da Carris, o Tunati, ele disse, olha, os cheques antes de chegarem a mim, ele passava por duas pessoas, por 2 rubricas. Quer dizer,
Não sei se eu assinei, e tem inclusive um cheque endossado pelo ex-presidente da Carris, Sérgio, que ele disse, olha, se eu endossei também não sei. E há que ser, porque a gente perde noção, como nós estamos acostumados em falar nas delações, nas propinas lá no sistema federal, nós estamos falando hoje de milhões, né? E até tu deste o valor exatamente induzida por valores que se falam. Mas em termos de erário público aqui, é muito dinheiro, quase 2 milhões de reais. Desviados. Desviados. É muito dinheiro, nós não estamos falando de um saquezinho de um material de expediente, nada, são quase 2 milhões de reais. Então, realmente, surpreende e nos assusta. E ele é um vigarista profissional, né? Porque ele se dizia advogado, ele abriu conta no banco com documentos no nome dessa criança, por isso que nunca achavam as coisas, porque... E ele simulava processos... A inscrição que ele tem também de uma pessoa falecida. Também tudo de gente falecida, entendeu? E tinha conta em banco, tudo... Agora, eu pergunto, tu vai lá no banco para fazer uma coisa, eles quase tiram a tua roupa. Agora, a pessoa abre conta, movimenta a conta... E fica por isso mesmo. E ficou bem claro nessa operação que ele boa parte do dinheiro que passou na mão dele foi para algumas campanhas do PMDB. Isso ficou bem claro. E ele, na família, gastou tudo com joias, carros, casas, diz que pegaram ele e tem coisas no nome da filha, não sei se o nome do filho, o nome do genro, porque é muita confusão. Eles passaram o dia inteiro dando informações. Sabe? E é uma coisa muito certa, muito segura, né? Porque eu acho engraçado porque eles estavam fazendo uma vistoria dentro da Carris há mais tempo. E aí, claro, aí não sobra dinheiro. Eu aqui falei no terminal da Restinga, né? A maneira com que as pessoas são tratadas, o ônibus não tem horário. E acho que uma semana depois do comentário que eu fiz aqui, um ônibus saiu dali e andou 3 quadras e parou porque não tinha freio. Aí, quando um ônibus despenca, quando um ônibus bate aqui, bate ali, tu responsabiliza o motorista? O cara disse, olha, gente, eu vou deixar vocês aqui, eu não tenho mais condições de andar porque eu não vou conseguir subir aquilo ali, porque eu não tenho freio para parar se eu precisar. Pô, isso é muito... E aí tu tem um escândalo desses que passou por quantas administrações? Me diz, ou tu acha que ele roubou esse 1 milhão, desviou esse 1,7 milhão de ontem para hoje? Por quantas administrações passou isso aqui? Nunca nós vamos saber. Mário? A retórica do vigarista é a mesma, né? O vigarista é simpático, o vigarista é instruído, é culto, é boa gente, é irmão. Vamos tomar um café, meu irmão. Essa coisa já é mais velha do que o Senado romano. Mas isso são as histórias que a gente já conhece e todos os dias a gente repete aqui, eu repito na rádio pela manhã, sabe, dentro de todo esse arcabouço que virou a política brasileira e tudo isso. Mas eu apenas queria fazer um comentário, iniciando a minha participação hoje aqui, a respeito de uma das mulheres que eu mais admiro, que se chama Michelle Obama. Michelle Obama, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, com formação no direito em Harvard e Princeton, as duas principais universidades dos Estados Unidos, uma negra pobre, nascida no subúrbio da cidade de Chicago, chega a primeira-dama dos Estados Unidos e a pessoa mais influente dentro da campanha e depois no governo do senhor Barack Obama. Yes, I can. E sim, nós podemos. Essa foi a base da campanha que ela ajudou a criar. Essa frase, segundo o que eu li hoje, esse livro me foi presenteado hoje, ontem, pela dona Marlene Sauer, querida amiga que me presenteia sempre com tantos livros maravilhosos, foi extraído de um discurso dado pelo Martin Luther King, que trouxe essa frase da época dos escravos ainda, dos negros, antes de que o presidente Abraham Lincoln acabasse com a escravidão através da 13ª emenda. E a mulher que demonstra a Michelle Obama, nessa biografia que eu li, apenas umas 30, 40 páginas hoje, não tive tempo de ler o resto, ela conta, a moça que fez a biografia, ela conta a personalidade dela. Diz que ela é profundamente divertida,
profundamente divertida, que tem um riso fácil, uma argúcia terrível e diz que ela estava por detrás de tudo o que ele fez. Como ele tem uma retórica popular, como ele é um grande orador, ganhar do John McCain, herói de guerra, primeira eleição dos Estados Unidos, sendo negro, pobre ainda, e filho ainda de muçulmanos, segundo diziam naquela oportunidade, que diziam que nem americano ele era, embora tivesse nascido no Havaí. Então eu vou ler com muita atenção essa biografia, porque eu sempre gosto de conhecer pessoas que passaram, que estão passando, numa trajetória realmente maravilhosa. Então muita gente vai dizer que eu estou errado, isso eu ouço todos os dias, essas coisas. Mas eu admiro uma pessoa que sai lá da pobreza e tal, e que através do seu esforço, da sua inteligência, da sua capacidade, e sendo um visionário, uma visionária, ela casa com este homem e me lembra muito a mulher do presidente Abraham Lincoln. Isso não sei se é lenda ou se é verdade. O nome dela era Mary Todd, e ela dançando num salão da Virgínia, no sul dos Estados Unidos, dizia, mas você não vai casar, não vai ter alguém, porque era moda, tinha que casar cedo naquela época. Sim, eu vou casar com aquele que será o presidente dos Estados Unidos. E acabou casando com o senhor Abraham Lincoln. Sabe que ela foi cogitada a ser candidata à presidência da República nos Estados Unidos. Ela é mais inteligente que ele. Exato, e eu acho que talvez ganhasse. Pois é. Mais do que a Hillary, se ela tivesse ali, porque sim. Ela tem realmente um approach e uma coisa com a população. Todo mundo idolatra Michelle Obama. Diz que ela é realmente uma mulher que tem luz, que é muito inteligente. Advogada ela né? Sim, advogada, exatamente. Então, assim, diz que ela realmente é muito inteligente e tem muita empatia, Michelle Obama. Magda, sem a pretensão de invadir o campo... Não, mas já que o Mário citou um livro, mas é que eles estamos no campo dos livros, nós hoje fomos abrilhantados com o livro do Dr. Marcos Rovinski. Deixa eu pôr aqui para nossa câmera, se a gente puder dar Foi para aquela lá. Para aquela lá, então. E fala para essa. Assim, isso. Aqui, que legal. Dr. Marcos Rovinski é integrante do Conselho Deliberativo do Grêmio, tem relações próximas, e ele conta a sua experiência como médico legista de 1986 até 2012. Uma experiência extraordinária, uma experiência... Ele fez um texto leve com a sua sabedoria, com a sua pensa, sabendo que o tema é um tema, vamos dizer, com muitas restrições a alguns. Então ele faz uma narrativa leve, conta pra gente. O lançamento do livro eu tenho será dia 16. Dia 16, aqui. Lançamento no dia 16/5 na Henriques. 16/5 às 19 horas. Então, o lançamento de livro lá, quem quiser receber. Então, Dr. Marcos Rovinski, meus parabéns. Quem quiser comprar, né? Quem quiser comprar. Sim. Ele vai autografar tudo. Vai autografar. O nosso já está autografado. E a Magda também foi presenteada. Eu convivi bastante tempo com o Dr. Marcos Rovinski, entre amigos, enfim, e acompanhei de perto esse período em que ele esteve à frente do DML, né? Ele começou com o IML, depois eu acho que ele chegou a mudar para o DML. E eu lembro das barbaridades que ele contava, da dificuldade que ele teve. E ele é uma pessoa, sem dúvida alguma, de extremo conhecimento. Ele é um médico, como tu disseste, ele é um médico legista. E não é fácil essa profissão. Então, é um livro magrinho. As folhas amarelas não cansam a visão da gente, eu acho. Tem isso? Aqui, ó. As folhas amarelas, tá? Que não cansam a tua visão na hora que tu vais ler. Tem uma letra de tamanho muito bom. E é maravilhoso. Parabéns, Marcos Rovinski, que deixa uma parte da história do Instituto Médico Legal num estado que não tem memória. Pelo menos isso. Falando em educação, ontem nós falamos muito e algumas pessoas se manifestaram. Eu quero começar a falar sobre os que se manifestaram, lendo esse e-mail que foi mandado a 1h da manhã. Boa noite a todos da bancada. Em relação à educação, quem tem... Tu queria dizer alguma coisa que eu já trabalhei? Não. Em relação à educação, quem tem a obrigação de educar são os pais, pois este não é o papel da escola. Quero me dirigir a Carla Krieger. Estou muito feliz, depois de tantos anos, de poder saber da Carlinha, a bela adormecida. Continua linda e querida como sempre. Saudades dessa querida. De repente não irá lembrar do que estou falando. E nem sei se poderá falar no ar. Mas fica o meu registro. Época do balé, fui secretária. E neste momento, e neste mesmo espaço onde funcionava o balé,
passou a ser um salão de festas, onde fui gerente administrativa e tive a alegria de conhecer a Magda Beatriz. Daí ela me faz alguns elogios também. Grande abraço a todos e um beijão na Carla, Rejane, Ataídes. Ai, que amor, Rejane. Eu dancei muito tempo, ficar na Pedra Redonda, né, com a Neuza. Ah, eu sei qual é o lugar. É, bem na exatamente, descida ali. bem na descida, à Eu direita. Temos fiz fotos? casamento Não. lá. Temos fotos? Não, temos muitas fotos. E não foi Bela Adormecida, eu fui a Cinderela. A gente fez a apresentação, eu fui a Cinderela. Olha, Cinderela é melhor, né? melhor momento da minha vida, com certeza. E, Rejane, eu voltei pro balé. Voltei a dançar balé, agora danço com a Vera Bublitz. Então, assim, ó, e as memórias que eu tive lá no passado, olha, essas ficaram e realmente mexem comigo, porque quando eu encontrei novamente, fui numa sala de balé, aquilo ali tudo voltou de uma forma, assim, maravilhosa. Foram épocas maravilhosas vividas lá na Neuza, na Pedra Redonda, no L'Expression era o nome do balé. Isso aí. Marni, eu vou furar um aniversário, porque esse aí, não que os teus não sejam especiais, que tu não tenhas alguns muito especiais aí. Mas hoje é o aniversário da nossa telespectadora de fé, Alzira Levis Duber. Boa noite, querida bancada. Hoje é meu aniversário e quero um abraço da bancada. Vocês estão em minha casa diariamente e os recebo com muito carinho. Amoroso abraço de retribuição. Então, dona Alzira, um beijo grande, feliz aniversário, que a senhora viva muitos e muitos anos, que sejam repletos de muita saúde, de paz e felicidade, porque o resto a gente administra estando assim. Me soma todas essas homenagens, todas essas justas homenagens. Dona É tão Alzira, bacana, muito o pessoal legal. cria uma intimidade com a gente, né? E realmente Não, a gente faz parte tem da que vida mandar esse deles. abraço afetuoso. A gente faz parte da Para vida quem deles. gosta de balé, já falei aqui que vai acontecer o Festival Internacional de Dança, que é o FIDPOA, né? fidpoa.com.br, dá para entrar na internet e olhar todas as informações. E aqui eu tive a notícia, a bela notícia, que vai ter a apresentação de Gisele. Então, quem gosta de balé, quem gosta, é maravilhoso. Com Marta Baiona e Gustavo Carvalho, do Balé Nacional, e o corpo de baile do Balé Vera Bublitz, seus ingressos disponíveis já na bilheteria do Teatro São Pedro ou nesse site fidpoa.com.br. E também é muito legal esse Festival Internacional de Dança, porque é uma grande oportunidade para os bailarinos e bailarinas locais. Tem de jazz, tem de contemporâneo, tem de balé, porque vem gente do mundo inteiro aqui olhando aqueles grandes talentos. E quem sabe essas pessoas conseguem bolsas e grandes escolas em grandes companhias mundo afora. Dona Magda, Pois não, apareceu um remédio novo para a calvície. Qual? Para a calvície. Pesquisadores... Peruca. Eu não Tem que tu entendi, olhasse, eu não peruca, entendi o olhar do Mani, ele eu raspa não a entendi cabeça. o olhar do Mani pro Ele raspa Chicão, a cabeça. eu achei Vê que ele provocativo, tem, ó. eu achei provocativo. Não, o senhor está intrigante. Não, eu não sou, porque Você tá fazendo nós somos os intriga. pontas da bancada aqui. O senhor deu a fazendo manchete, se intriga. virou pro Chicão Tofani, eu não entendi. Tem Eu pizza só pra disse- gente Eu só ali no disse que baú. não entendi, Ei, Marne, tem pizza no baú? Pois é, o senhor está... Bom, deixa para lá. Uma potencial cura para a calvície foi descoberta a partir do uso de um medicamento que originalmente é utilizado para tratar osteoporose. Em laboratório, pesquisadores identificaram que o remédio em questão tem um forte efeito nos folículos capilares, os estimulando a crescerem. A pesquisa foi publicada lá na Inglaterra, né? Então, isso seria realmente fantástico. Agora, eu não tinha noção de que a calvície é uma doença. Sinceramente, eu não tinha. Como não? Mas eu Tu não achou tinha. que era? Não, achei que fosse uma deficiência, qualquer problema. Mas os cabelos caem porque tem uma coisa nos folículos que é uma doença. Uma deficiência. Mas pode ser genético, pode ser um monte de coisa. Tem gente, o pai é careca e o filho não é careca, mas vem lá do bisavô que é careca e tal. Agora, tinha aquela marchinha de carnaval dos carecas que elas gostam mais. Vocês não são dessa época, eu sou dessa época, dos carecas que elas gostam mais. Talvez por isso, acho que tem amigos meus, tem um amigo meu que troca de namorada toda semana, né? E ele é absolutamente feliz com essa troca. E elas? E elas eu não sei. Ah, bom, a melhor parte tu não sabe, Mário Barcelos. Eu não sei. Que ele é feliz cada semana com uma namorada, é óbvio. Um homem é feliz com uma semana cada namorada, Ayrton Rocha? Nunca trabalhei com essa possibilidade, exatamente. Nunca atuei nessa operação. Não. O senhor é fiel por um mês. Não, Que eu isso, sou- ele eu é sou- fiel, ele tem um relacionamento há eu muito sou- tempo. Eu sou fiel, Vinícius de Moraes disse, né? E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte,
angústia de quem vive, fim de quem ama, eu possa lhes dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dura. Agora só acabou. Esses são os meus relacionamentos. Para quantas o senhor já disse isso aí? Não, Mas ele não nega, ele não nega. O senhor já repetiu isso para muita gente. Quem disse que primeira homenagem ao poeta, Vinícius de Moraes. Né? E meus relacionamentos sempre se basearam nisso. Foram imortais, posto que é chama, e infinitos enquanto durar. Tá certo. Deixa eu pegar a palavra de novo, porque umas 2, 3 pessoas mandaram a respeito daquele vídeo que nós falamos ontem, que tu falasse sobre a criança negra, e 2 ou 3 pessoas mandaram e esclareceram que não é na Alemanha, tá? Onde é que foi? Foi em Bilbao, na Espanha. E a mãe com a criança, na verdade, são muçulmanos, pelo que se vê nos trajes. Eu não vi o vídeo, né? Aí ele manda o vídeo, infelizmente eu não tenho como abrir e nem como mostrar para vocês. Mas ele assiste todos os dias o nosso programa e tal, e disse que tu comentasse esse vídeo de racismo. Então é isso, é em Bilbao, na Espanha, e a mãe com a criança, na verdade, são muçulmanos, pelo que se vê nos trajes e tal, barará. Não, e o Chicão fez toda uma tese contra nós germânicos. Como é que nós ficamos, Mário? O que tem? Chicão nos derrubou, nós os germânicos. Mas é que a gente sabe... Ele até faz... Ele disse que mandou o vídeo, mandou esse e-mail, porque a gente tem que cuidar para não formar ódio entre raças. Se tivesse. Não é aquela... Não, o Mar me deu uma... Olha aqui, vocês se importam se a gente falar um de cada vez, assim, um grupo de cada vez? Pode falar sobre nós estamos falando do vídeo do racismo. Vamos lá. Exatamente. O Marne trouxe, né, esse assunto dessa supremacia branca e tal. E eu lembrei do vídeo, realmente. Mas o que a gente percebe é que na Europa, esse movimento da supremacia branca, ele está vindo com tudo. Realmente, se for na Espanha, eu peço desculpas, não foi na Alemanha, foi na Espanha. Mas o que a gente está percebendo é que realmente esse movimento, ele tem crescido muito. E se a gente percebe crianças falando isso, você não é branco, você não é branco. Que for, né? Então, assim, a gente percebe que se as crianças estão fazendo isso, então que o mundo realmente vai estar perdido daqui a pouco e que esse movimento, então, vai ganhar ainda mais força. Não tem salvação, né? Se trabalha sem perspectiva. Exatamente. Né? E com relação a se é muçulmana ou não, eu realmente não reparei nos trajes. Eu fiquei pensando que realmente ela podia ser ilegal dentro do país. Que ali estava. Sim. Por quê? Porque se fosse qualquer outra mãe, botava a boca, porque não ia deixar. Assim, a falta de reação dela, não, exatamente, ela ficou assim muito sem reação diante de tudo que aconteceu. Então, a minha leitura é de que ela era ilegal dentro do país e que não podia fazer muita coisa. Por isso ficou tão acuado. Pois é, ontem um telespectador, eu contei, ele mandou 42 e-mails iguais. Aí depois que ele cansou, hoje eu vou ler. Porque eu também cansei de receber, né? 42 não dá, né? Sim. Boa noite, a bancada. Sou motorista de aplicativo e estou embasbacado com a quantidade de buracos pela cidade. Tenho uns que são verdadeiras crateras. E o que a IPTC faz? Coloca cavaletes ou galhos. Que vergonha. Tem que colocá-los para tapar os buracos e não ficar nas moitas multando a torto e a direito. Cadê o Marquesan? Porto Alegre tem prefeito que merece. Abraços. Ô, Chicão, sou carioca e levo nota baixa no aplicativo por ser um cara cool. Os gaúchos têm que abrir a cabeça. Abraços, Eduardo Carioca. Porque eu não sei por que ele tá levando nota baixa, por que ele é cool e os gaúchos não são. Cool é aquele estilo assim, swell. E eu falo no estilo cool. É swell. Cool é o cara cool. Um cara que não é cool. Ó, como é que tu vai? Tudo bem? Tu fosse lá em casa onde? Esse não é cool. Esse é um cara... Agressivo. Deve tomar ansiolítico, um cara com problemas. O cu é assim: oi, meu irmão, não vai em casa amanhã? Esse é o estilo de Chicão Tofani. Ele quis se referir que eu sou uma referência bem pequena num mundo onde as pessoas vivem dos diazepam, mal elaborados na cabeça, são agressivas com os outros, e eu sou extremamente meigo. Tá. O cu é um cara meigo, um cara inteligente. Deixa eu só te explicar, ele não estava falando sobre a tua pessoa, ele só te mandou um abraço e disse que ele leva a nota baixa. Não faz sentido. Se ele é assim, não faz sentido ele levar a nota baixa. A nota baixa, Magda, deveria ser para a pessoa agressiva, eu sou um grosseira. Cara que eu cuido muito do corpo, frequento muito academia. Sim, tu cuida tanto que tu abre a cabeça de vez em quando. Não, eu bato nos lugares, às vezes eu sou um cara que tem... Tu é bem desastrado. Desde pequeno eu sou um cara que esqueço as coisas e às vezes bato sem querer nos lugares.
Sabe que a Aerostep que eu frequento criou um estilo de ginástica que eu acho muito interessante, que é o Tech Fit e o Flow Fit. O que é? É o funcional, é a ginástica que trabalha com articulação. Um dos problemas da gente é a articulação. Eu tenho muito esse problema. Se acordar de manhã, inclusive no Japão descobriram uma cama que tu aperta o botão, ela, pum, tu já sai em pé. Já fica igual em pé. aquela cama articulada que tem essa é legal. O problema é de sair da cama Não. quando a cama é muito grande. E tu recupera todas as tuas coisas de movimento. É a cama articulada eu com o tenho esse shopping. problema. Minha cama tem 2,30 metros, então até eu chegar no final da cama, eu já me perdi na operação. O Vitorino comprou essa cama, jogou ele pela janela. E o Tech Fit, que trabalha a articulação, hoje é a coisa mais importante na ginástica. Isso eu faço na Aerostep, porque não adianta tu estar que nem eu tô sarado, corpo legal, bababá, mas vai mexer aqui, ai, dói. Sai da cama, ai, dói. A mulher só fica te olhando. A idade. É a DNA. Não, mas eu tô driblando a história. É isso aí. 60 anos Todos nós. Não é fácil ter 60 anos. Não, eu não sei. Não cheguei lá ainda, porque se tu tem 60, essa matéria é uma matéria que me interessa, porque todo exercício... Interessa a todos, na verdade, essa coisa. Eu sou muito interessado, Mas especialmente essa matéria da saúde, porque na verdade deve existir uma adequação do exercício à pessoa. O que vale para mim pode não necessariamente valer para ti. E um exercício errado lesiona a pessoa ao invés de recuperá-la. Eu fiquei 2 meses inválida, tá? Que eu trabalhava numa outra emissora, eles mandavam me buscar em casa porque eu não conseguia levantar. Eu só ficava sentado o tempo inteiro. Eu tive uma lesão na coluna que nunca mais. Por quê? Porque eu fui a uma academia famosa na época e o cara resolveu que ia me deixar bombada. Entendeu? E me deixou abombada, entendeu? Porque aí eu não conseguia caminhar. E aí ele me botou para fazer isso, fazer aquilo. Gente, no dia seguinte eu estava entrevada. O se levantar de manhã é um grande problema. No dia seguinte tem que ter muito cuidado. Eu só queria terminar o conceito. Eu só queria terminar o conceito, porque é um conceito que a gente conversa bastante. Nós não podemos confundir longevidade com saúde. Longevidade é uma discussão filosófica. Durar 100 anos, será que é bom durar 100 anos, Vitor? Tu perder teus filhos? Ruim, não. Tu perder 100 anos. Então, o que é importante para nós é termos saúde, é termos qualidade de vida o tempo que estivermos aqui. Então, se for 70, 70, se for 80, for 90, mas ter qualidade de vida. Então, é nela que nós temos que investir. Adequar os exercícios, adequar as nossas atividades físicas exatamente ao nosso corpo. E tu sabe que tem que cuidar muito aonde tu vai, né? Porque essas coisas que tu vai e tem um que tá te cuidando, não sei o quê, eles não fazem isso, né? Eles não estão nem aí, né? Às vezes tu tá na mão de um estagiário que fez um semestre de educação física e ele tem permissão para supervisão. Correr para mim, e ele que padroniza. Sou um cara alto, não dá. Problema de coluna. Né? Problema de joelho e tudo mais. Joelho, total. Boa noite, bancada. Nada mais justo que a proposta do senhor Toffoli para acabar com essa prerrogativa de cargos tão importantes e que os mesmos se favorecem para cometer crimes de colorinho branco e não serem punidos. É o Tiago de São Leopoldo. O nosso outro telespectador, o Clayton Soares de Santo Ângelo, está comemorando. Boa noite. Gilmar Mendes acompanha relator e nega recurso da defesa de Lula. Estou surpreso. E aí tem o Marcos de Porto Alegre que pegou no pé do Marne e disse assim: boa noite, Carla e bancada. O Marne perdeu a aposta. Lula vai continuar preso, pois Gilmar Mendes surpreendeu com seu voto e manteve a privacidade. Faltam 2 ainda. Não, mas que dia hoje? Amanhã é o dia. Amanhã é o dia que ele vai ser libertado. Mas o doutor Ruxo pode me ajudar nisso aí. A gente tem tentado explicar que são 2 julgamentos dentro do próprio julgamento. Né? Um é exatamente se... e a matéria já era pacífica, surpresa seria se mudasse. Foi feito o embargo de declaração em cima de embargo de declaração. Já se sabe que o segundo desembargo de declaração não interrompe prazo. Portanto, foi legal a autorização para a prisão do Lula e nós explicamos isso didaticamente aqui na bancada. O que nós estamos dizendo... Então, não surpreende o resultado que está dando. O que nós trabalhamos com alerta da possibilidade é ao final deste julgamento.
Basta um, de ofício, decretar o habeas corpus, porque verifica alguma irregularidade no ato da prisão e pode soltar. Por isso que tem que se aguardar o fim do julgamento. É isso que a gente tem alertado. E às vezes nos xingam por causa disso, mas a gente só está Olha aqui, ó, a Verônica Beninca, que é de Canoas, diz assim, ó: antes de qualquer coisa, essa camisa do Ruschel deixou ele mais lindo ainda. E a tua camisa, que é a minha, te deixou mais leve e bonita do que já é, com todo respeito. Essas atitudes surpreendentes do Dias Toffoli e de alguns ministros do STF com relação a investigações sobre corrupção indicam sinal de mudança em Brasília como resultado da pressão do povo e da mídia? É uma pergunta. Assisto vocês todos os dias, admiro, são como uma roda de amigos num happy hour para mim, Verônica Beninca de Canoas. Olha, eu que sou operador do direito há todas essas décadas, eu não posso imaginar que um juiz se submeta à pressão. Eu posso imaginar, quer dizer, eu não posso acreditar, eu tenho que acreditar. Pode acreditar. Eu tenho que trabalhar com a hermenêutica, eu tenho que terminar com a doutrina, com os estudos. Para tu chegar a ministro, tu tem que ter uma capacitação para votar e não posso imaginar que tu seja sob pressão. Até por isso que a Constituição garante todas. Ele não pode ser transferido, ele tem irrevogabilidade, retratabilidade, ele tem vários poderes constitucionais que não podem mexer com ele, o magistrado, exatamente, e o que é correto, para que ele possa ter essa isenção. Então, eu imagino que possa reler uma matéria, pode buscar seus doutrinadores, pode ouvir um voto mais qualificado que o dele e ele se convencer. Eu acho que isso é possível. Eu preciso acreditar nisso, Mário, porque senão eu vou vender pipoca na esquina. Eu vou vender ou entregar pizza. Ou entregar pizza. Que tu já tem uma moda. É o Chicão que anda dizendo isso, não, Mário? Quem disse é ele, eu não digo nada, querido. Eu sou um cara neutro, tô de bem com a vida. Tá bom. Eu só fico filosofando todo dia. Tá, então continua meditando. Boa noite. Não tenho agressividade. Seguindo a lógica do senhor Marni, que admira Obama e Michele, que saíram de baixo e conseguiram vencer, seria racional dizer que admira Lula, que teve uma trajetória similar. Estou certo? Saudações e parabéns pelo programa, Mário Lima. Não, mas sabe que, senhor Mário Lima, boa noite para o senhor. É só para te incomodar. Eu sei. Se o senhor está comparando o Obama com o senhor Lula, por favor, o senhor Lula foi ler o primeiro livro agora na cadeia. Será que conseguiu? O outro se formou em Harvard, a esposa em Princeton e Harvard, com mérito, com louvor lá. Então não vamos comparar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Inclusive o Obama, rindo a socapa, disse assim pro Lula: este é o cara. Mas ele estava rindo, as pessoas não se deram conta disso. Mari, tem um outro que falou também no Obama, tá? Que é a Arismeire Kimmer Silva. Boa noite a todos, aliás, noite bem agradável. Eu estava escutando vocês falarem sobre o casal Obama e achei interessante o quanto o casal faz sucesso, especialmente com o Marni. A maioria do povo norte-americano não morre de amores por eles. Ninguém gosta do Obama. É interessante conversar com nativos de lá e ter uma visão bem diferente das coisas. Marni, eu li que Michele era de família simples, mas não pobre, e que Obama é de família de classe alta, seguindo os passos dele desde o nascimento, isso fica bem visível. Abraços, Aris. Mas o pai... eu acho que não. Mas, em primeiro lugar, como é que o povo americano que elege ele presidente com um grande número de votos na frente, coisa que não aconteceu agora com o presidente atual, que não aconteceu com Bush, que fraudou a primeira eleição lá na Flórida, porque o Jeb Bush era o governador na Flórida, aquela eleição até hoje, quando ele ganha do Al Gore daquela forma, todo mundo sabe disso. Agora, dizer que o povo americano não gosta do Obama. Não gosta. Mas o Chicão, Chicão tira uma coisa dessa, Chicão Tofani. Infelizmente, mano, eu vou ter... Eu sou admirador da sua cultura, do seu conhecimento, a falar sobre as guerras públicas. Eu te admiro muito, tu, sou teu fã. Eu também sou fã do Mário. Tudo bem. Agora, o povo americano não gosta do Obama. Por quê? Primeiro, o Obamacare, fracasso total. O Obama fez uma campanha dos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos, completamente errada. Os Estados Unidos nunca encolheu tanto internacionalmente quanto o Obama. Os Estados Unidos perdeu espaço para a União Soviética, para a China, para todo mundo. Os Estados Unidos têm que botar a mão para o céu, eles põem a mão para o céu, o que pintou Trump. O Obama nada a ver, cara. Só teve uma coisa do Obama que deu certo. Ele prendeu o Osama Bin Laden, foi no governo dele. Mas todo aquele processo do Osama Bin Laden, George Bush que tinha acossado
do Osama Bin Laden. George Bush foi muito melhor presidente que Obama. Obama nada a ver, cara. Nada a ver. O primeiro lugar, esse senhor George Bush é uma excrescência humana. Não. Ele é uma excrescência. Ele é um camarada arrogante. É um camarada arrogante. Aí. Olha, o meu amigo, cara. O Joaquim Barbosa. O Joaquim Barbosa é cara arrogante. E daí, eu quero saber o seguinte: o Obama foi eleito 2 vezes. Ganhou do John McCain, herói de guerra. Herói de guerra. Ele foi preso no Vietnã e fizeram um acordo de entregá-lo. Ele só sairei daqui se meus companheiros forem comigo. E ele continuou preso e depois soltaram todos. Então é um herói de guerra, um homem com a enorme de uma formação. Quer dizer, ele ganha desse homem na primeira eleição. O povo americano idolatrou, porque esse homem, ele tem uma retórica, ele tem uma fala espetacular, ele é um líder, ele passa essa liderança. O senhor Barack Obama foi um grande estadista, esta é a minha opinião. Eu não sou dono da verdade. A dona Hillary Clinton, ela, todos os dias que ela vai dormir, ela sofre de uma insônia porque ela vê a cara do Obama. O Obama levou a derrota ao Trump. Diz que o Obama levava a bola nas costas da mulher. A imprensa americana. Isso aí a imprensa americana não é, a imprensa Quem gosta americana. do Trump não gosta do Obama. É óbvio. O Trump, que é o cara, o Trump enfrentou o partido dele, enfrentou os democratas, enfrentou São pessoas completamente diferentes. O Trump é um líder. São pessoas que não dá para comparar. O Trump é um gestor. O Trump é um gestor e o Obama é um líder popular. Eu concordo com o Marne. Também. Não vai nada a ver. Zuleika Retamal mandou uma dica para Carla aqui, para comprar os artigos dela de balé, lugares que os colegas lá da Vera Bublis são freguesas assíduas desta loja, e manda um abraço para todos nós, e assim diz que o Ruschel é bem elegantérrimo. Muito obrigado. Sempre elegantérrimo. Muito obrigado. Como é que é o nome dela? Muito obrigado. Zuleika. Eu conheço, já estive por lá Magda, e já adquiri artigos. Posso entrar num assunto pesado? Extremamente contributivo. Ontem nós trouxemos aqui a condenação do padre a 33 anos de cadeia por pedofilia. E eu fui ver a estrutura da notícia. Eu fui um pouquinho mais, porque essas notícias às vezes parecem-nos prontas, nos parece muito fácil. As entrelinhas. Né? Não é não. E se a gente vai para os requintes, para o modus operandi, a gente entra em pânico. Quem tem filhos, quem tem netos, né? Quem está envolvido com criação de menores, a gente fica... Pelos requintes. Primeiro, ele era um padre. A primeira coisa que esse pai, quando descobriu, ele tentou ir buscar apoio na própria igreja, na qual este sacerdote lá trabalhava. E ele recebeu um argumento, e ele conta no seu depoimento, que disseram assim: olha, quando tu compra uma televisão e ela não funciona, tu tem que ficar com a televisão, né? Ele é padre, ele está aí, nós temos que ficar com esse padre. Que horror, né? Olha a comparação. Quando tu compra uma televisão e ela não funciona, tu tem que ficar com ela. A televisão é tua, a bronca é tua. Aí ele tentou, e mais adiante, 42 pessoas da comunidade foram depor a favor do padre. É um horror por um isso, conceito, respeitosamente, um conceito religioso. E este menino, o modus operandi era, Marne, primeiro, uma pessoa agradável, como se descreveu, é agradável, bala e coisa e tal. E aí dorme na casa paroquial lá, com 2, 3 meninos, cada um na sua cama, depois vem a intimidade, ele tinha uma cama grande, dorme todo mundo na cama. Michael Jackson. E na madrugada, o padre se soltava em relação aos meninos. E aí o menino, na terceira vez, que ele não sabia mais o que ele era apalpado, ele não, fugiu para o banheiro e mandou um WhatsApp. A transcrição do WhatsApp, pedindo socorro para o pai, e esse pai foi lá de madrugada. Bem, ele acabou tendo que contratar um advogado porque inverteu. Ele estava difamando o padre, as pessoas foram lá depor a favor desse padre. Então a gente, quando vive isso aí, não tem nem noção do que está acontecendo. A mãe de um dos meninos molestados, depondo, disse assim: não, a gente sabia que o padre fazia isso, mas achava que era de brincadeira. Senhores, como é que tu pode imaginar
que com um menino de 10, 11 anos, alguém seja de brincadeira. Quer dizer, então, quando tu vê de brincadeira ela. Quando tu vê um crime desse tamanho, tu vê por quantas pessoas passam, né? Então, eu quero mais uma vez recomendar a página da minha amiga Carla, que aborda o tema com muito profissionalismo, com muita sensibilidade. Quem puder ler o tema, esse tema nós não vamos fugir, não vamos abdicar dele, porque ele é muito importante. Na verdade, eu fiz uma animação de um texto que eu já tinha há muito tempo, e daí, como eu estou fazendo esse curso de jornalismo digital, aprendi a fazer animação e fiz uma animação falando exatamente de alguns cuidados e algumas formas de prevenção, porque realmente é muito difícil, a situação é muito difícil, porque aquele abusador geralmente é uma pessoa querida, é uma pessoa que se faz de boazinha, que oferece doce, bala, né, tenta agradar a pessoa, geralmente trabalha perto de criança, então tudo isso a gente tem que levar em consideração. Mas tem algumas formas das próprias crianças dizerem não nesse momento que elas são abordadas, de ter algumas atitudes do tipo de dizer não, de contar para pai e para mãe, de não ter vergonha de contar para pai e para mãe, porque muitas vezes se dentro de casa esse assunto não é permitido, a criança não tem liberdade para contar para o próprio pai ou para a própria mãe e deixa isso, né, acontecer. Então, é bem legal, é lá no @canal.k, lá no Instagram, ou no @Carla Krieger Comunica no Facebook. Eu fiz esse vídeo e está bem compartilhado, bem legal mesmo. Obrigada, Ruth. Prestou atenção em tudo que foi dito, Alice? Alice que está nos assistindo, que é a Mulher Maravilha do colégio. Ela fez já o Dia das Mães, já fizeram? A tua filha já fez a homenagem? Não, ainda não. Ainda não. Mas a Alice já fez para a mãe dela, para a Kelly, ela está de Mulher Maravilha, linda. Então, prestou atenção ao que a tia Carla disse? Beijo, querida. Beijo, estou com saudade de ti. Daqui a pouco a gente se encontra. Não pode aceitar balinha, nada de estranhos, ou quando receber presente de alguém, tem que contar pro pai e pra mãe. Até pro pai e pra mãe poder agradecer esse presente. A senhora lembra do senhor Carlos Lupe? O ex-ministro do Trabalho, presidente do PDT. Ele é inesquecível. Ele é inesquecível. Bom, e arrumaram um empreguinho para ele lá de assessor do vereador no Rio de Janeiro. E aí um repórter do jornal O Globo do Rio, conceituado o maior jornal do Rio de Janeiro, foi lá. Eu quero falar, foi lá no gabinete do vereador, estou aqui com o nome do vereador, né? Vereador Daniel Martins, vereador pelo Rio de Janeiro, lá, PDT Rio de Janeiro. Aí um preguinho, não sei quanto, 7, 8 mil, mixaria, 7, 8 mil e tal. Bom, aí 8 mil por mês, isso é porcaria, dá para pagar o almoço ali na Zona Sul do Rio de Janeiro. Aí o camarada, o repórter foi lá, tudo bem, eu quero falar com o seu Carlos Lupe, ele é assessor do vereador. Não, sim, mas ele nunca vem aqui. Não vai. Pra quê? Pra quê? Então, ele recebe a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, dá um salário ao seu Carlos Lupe, está aqui no jornal O Globo do Rio de Janeiro, estou aqui com o jornal, o papel aqui, dizendo isso. Então, ele foi lá e não trabalha, não quer trabalhar. E assim, isso se chama sinecura. Chama-se sinecura na língua portuguesa, exatamente isso. O cidadão tem a função, mas não trabalha. E esse é o grande problema do país. Todo mundo quer ganhar e todo mundo quer receber, etc, mas ninguém quer trabalhar. Ou pelo menos uma grande parcela da população. Esse é o grande problema. As pessoas têm que ter responsabilidade, as pessoas têm que ser disciplinadas. Eu tenho um trabalho, eu tenho uma função, tem que ser executada. Simplesmente querer o presidente do partido, dão essa boquinha para ele, e ele simplesmente não aparece. E o jornal O Globo aí prestou um grande serviço ao fazer esta denúncia contra este senhor que começou a sua vida entregando jornais para o Brizola, lá no apartamento do Brizola, em Copacabana. Entregava os jornais, tá aqui os jornais, aí começou a fazer amizade com o Brizola, e etc., e foi se enturmando ali, e se tornou presidente do PDT, que está cada vez mais desmilinguido. Sabe o que me assusta? Sim, não, continua, imagina. Tem que repercutir isso. É que como é que as pessoas acham que ainda há espaço para isso? Às vezes, quando vem uma nova operação da Lava Jato e a gente vê que a Lava Jato já tinha 2, 3 anos, já tinha não sei quantos presos e as pessoas continuavam ainda o fazendo. Sabe por quê? Porque não dá nada. Não, mas tá dando, mas não dá, porque na hora do finalmente, na hora pior... Nós noticiamos essa semana que mais de 100 foram transferidos para o Bangu 8 lá. Tá, eles estão ficando... Mas eu não sei, eu não consigo entender. Quer dizer, uma pessoa do tamanho de quem foi ministro, de quem tem a responsabilidade de presidir um partido, se expõe dessa maneira, Marne, realmente, isso dá desânimo. Uma herança trabalhista de Brizola, hein? Olha aqui, deixa eu ler um e-mail
tem coisa boa na vida. Hoje à tarde vi algo inusitado na Avenida Teresópolis. Uma mulher parou o carro, um Meriva prata, do lado esquerdo, com pisca-alerta, e foi até o canteiro central e fez sinal para todos os carros pararem. Ajudou uma senhorinha, bem velhinha, a atravessar a rua, que estava... Carros foram parando e esperaram a moça retornar ao seu carro. A moça deu um beijo na senhora e o motorista gritou: ganhei o dia. E todos nós ganhamos o dia ouvindo isso, lendo isso que a senhora falou. E assim, ela diz, um exemplo que deveria ser comum. Me emocionei. Olha que bacana, né? Mas é que as pessoas não têm mais isso. As pessoas não têm mais isso. Tu fica prestando atenção, hoje, quando eu vinha no trânsito, as pessoas atravessam na frente do teu carro. O sinal está fechado para elas e elas atravessam na frente do teu carro. Sabe? Elas passam na frente do teu carro. Elas estão aqui, elas não vêm até a faixa de segurança para atravessar. Elas atravessam enviesado, assim, aí passam no meio dos ônibus. E uma moça, hoje, uma moça jovem, ciclista, fez a gentileza de passar com o sinal fechado na frente de todos os carros. Aí depois, alguém bate, eu sou ciclista, vocês têm vantagem. Eu fiquei parada, todo mundo parou e ficou olhando. Porque ela vinha assim, ó, grudada no ônibus, ela simplesmente entrou à esquerda e atravessou a Ramiro Barcelos, que não pode atravessar ali. Não pode, ela foi na mão contrária. Uma moça ciclista. Depois a gente fica meio assim com os ciclistas e as pessoas ficam chateadas. E na extensão do que a senhora disse, é bem de frente aqui à TV Pampa, o nosso prédio. Nós temos 2 grandes prédios aqui. Junto à faculdade, tem uma faixa de segurança, né? É impressionante. Eu tento atravessar pela manhã, ninguém para na faixa de segurança. Está escrito, pare a faixa de segurança, eu quero atravessar para o outro lado da pista, aqui na orfanatrofe pela manhã. E eu não consigo atravessar, eu tenho que esperar que nenhum carro passe, porque raramente alguém vai parar para esperar alguém que está em cima da faixa de segurança. E as pessoas não lembram que a preferência é do pedestre, neste caso. A ciclista não, a ciclista já tem a ciclovia para ciclista, como é que pode cortar a frente de um carro? Aí o acidente, aí a dona Magda tem razão. O pessoal persegue o ciclista. Não é, e aí a culpa é da gente, entendeu? Porque ninguém vê, ninguém viu. Olha aqui, ó, fala, mal. Sobre trânsito, eu só teria que dar um conselho. Não discuta, não desça do carro para brigar, não faça nenhuma ameaça, porque as pessoas estão tresloucadas no trânsito. Elas estão irracionais. O nível de agressividade das pessoas. Se o sinal verde abre e tu não arrancas quase que imediatamente, se tu tem carro automático, se tu não tá com o pé no acelerador para imediatamente acelerar, tu já leva uma buzinada, tu já leva um elogio aos teus ancestrais, né? As pessoas estão muito agressivas, né? Então, aqueles ainda que querem descer e brigar, esses dias eu vi uma briga no trânsito, é constrangedor, desceram, se agarraram, 2 barbados lá, né? Por causa de trânsito. Mas é evidente que a infração que houve ali é uma coisa diminuta, né? Eles estão ali representando muito mais um ato de selvageria. De selvageria, né? Do que qualquer coisa. Então, não discuta. De vidro fechado, ouça a sua música, ouça o seu esporte ali, mas não bata a boca no trânsito, porque não sabe como vai terminar. Agora, sobre esse motorista do Uber que mandou esse recado aí, sobre a agressividade dos gaúchos, ele tem razão. No Rio de Janeiro é diferente, as pessoas são diferentes. Ô, meu irmão, tudo bem e tal, entro no carro e tal, você pega o táxi e tal, pergunta ou conversa. O gaúcho é mais... Nós gaúchos somos mais reservados, né? Nós gaúchos agimos de outra forma. Eu me lembro que quando eu fui embora para São Paulo, há muitos anos atrás, depois morei no Rio muitos anos, morei fora do país, inclusive, eu me lembro que eu estranhei muito quando eu cheguei em São Paulo, porque eu disse, mas como você é agressivo? Não era o meu jeito de ser daqui, o nosso aqui. Aí depois de 3 meses, eu conversando com o superintendente da rádio lá em São Paulo, da empresa lá, e ele me disse, você já notou que você é agressivo? Que você é agressivo? Então, pô, mas é mesmo, Paulo Max, já faleceu, inclusive. Eu disse, Paulo, você acha isso? Rapaz, os caras se queixam de você, que você chega a mim patrolando as pessoas e tal. Aí eu me dei conta e mudei o meu comportamento, me adaptei a São Paulo e mais ainda no Rio de Janeiro, porque São Paulo ainda tem alguma coisa de referência nossa aqui no comportamento em função de ser uma cidade de muito trabalho. Mas esse taxista tem razão nesse aspecto. Nós somos diferentes nesse tipo de conduta.
Feliz aniversário, Natália Jorge da Silva. Ela está completando 23 anos e toda a família é telespectadora assídua do nosso programa, admiram toda a nossa equipe. Rejane Ribeiro Jorge da Silva, que é a mãe da Natália, que passou essa informação para todos nós. Deixa eu ler uma coisa aqui que é para vocês, Chicão e Rush, eu acho. O Thiago Sbardelotto Stout, de Novo Hamburgo, pergunta para vocês o que vocês acham que o Inter tem alguma chance para marcar gols no Grenal, com a defesa titular do Grêmio em campo, porque o Kahneman, no fim... Foi liberado. Foi liberado, né? O Kahneman pegou a suspensão de um jogo apenas, um jogo já cumprido pela suspensão automática. Volto a dizer, o Internacional precisará fazer o jogo da sua vida. O Internacional precisará fazer muito além do que uma simples partida. Porque o Grêmio, como se diz, é uma equipe pronta, uma equipe que está montada desde 2005, né, que tem um padrão de jogo, que consegue ficar com a bola, não deixa o adversário esquentar o jogo. Então, o Internacional é exemplo da partida que fez no último Grenal, quando o Grêmio ganhou de 3-0 e o Inter, no sequência, ganhou de 2-0. O Inter fez naquele jogo a partida da sua vida. Para emparelhar, hoje, pela fase extraordinária, volto a dizer, o Grêmio Mário não é melhor que o Inter, o Grêmio hoje é melhor que todas as equipes brasileiras, pela fase extraordinária. Sem nenhuma modéstia. Né? Não, mas mané, a gente aqui comenta futebol e até respeitando. Os gremistas já nem tocam flauta nos Colorados, porque não tem mais que tocar flauta. É que ele pede uma análise. Então, eu estou dizendo que a forma dele, do Internacional, fazer frente ao Grêmio, será dando muito mais do que uma simples partida de futebol. Olha aqui no WhatsApp. Oi, Carla e bancada. Olha só, Carla, conheci um homem maravilhoso este final de semana. Fomos jantar fora e começamos a fazer perguntas um ao outro para nos conhecermos. Ele perguntou, o que você gosta de assistir na TV? E eu respondi, Atualidades Pampa, é meu vício. E ele para mim, já ganhou 10 pontos, porque eu também sou viciado. Agora estamos assistindo juntinhos. Estão todos lindos hoje. É a Rose de Novo Hamburgo. Manda um beijo para ela, é claro, Rose. E também pro meu fofo que está aqui do meu lado, que é o Vanderlei. Prosperou o relacionamento. Rose, Vanderlei, olha aqui, ó. A gente quer participar disso aí. Quer ter casamento, a gente quer pelo menos ser convidado, né? Magda, eu recebi uma mensagem muito querida também de uma estudante de direito que nos assiste aqui, e nós temos abordado muito temas de direito, porque o momento, eu cheguei aqui na prisão do Lula e nós abordamos muitas questões. Então ela me agradeceu, me fez uns elogios, exatamente da parte processual, que ela aprendeu muito, e me fez uma homenagem que quando se formar quer que eu entregue a sua carteira. Que bonito. Já está prometido lá na ordem, vamos reservar isso. E a mãe dela, que é telespectadora do programa. Então vamos lá, ela é a Maria Fernanda Biazeto e a sua mãe é Maria Luísa Biazeto. E recebi da minha querida praia do Barco, onde veraneio, Ivo Ladislau e sua esposa Conceição, assíduos, mas não a partir da minha chegada aqui. Já eram telespectadores de vocês. Tá, e a propósito de vocês serem advogados, tu e a Carla, o nosso telespectador Giovanni Prestes manda um e-mail longo, mas é uma situação que muita gente está passando. Um amigo microempresário recebeu através do contador um boleto para pagamento de contribuição do Sindicato dos Trabalhadores da sua atividade. Não importa o ramo. Cujo desconto deveria ser repassado aos funcionários que discordaram com veemência. Além do próprio contador, consultou também um advogado trabalhista, que o recomendou que pagasse o valor mesmo sob indefinição desta situação, pois a referida cobrança foi autorizada sob liminar da Justiça. Na última sexta, vi uma matéria em um telejornal sobre o tema que exemplificou a mesma situação, com a entrevista de um advogado recomendando o não pagamento, pois alguns empresários estariam sujeitos a sofrerem processos por parte dos funcionários contrários a esta cobrança. Pergunta aos advogados presentes se ele deve ou não pagar a cobrança sindical e, caso seja cancelada a liminar, os respectivos valores serão restituídos ao microempresário e seus colaboradores? Abraço, Giovanni Prestes. Eu não sou especialista na área trabalhista, mas o que a gente tem acompanhando, porque o tema está nas ruas e está no judiciário, né? Primeiro, cada categoria é uma categoria. Então, como nós não sabemos qual é a dele, né? Então, a recomendação tem sido não pagar claro. E aguardar a decisão do judiciário quando virar definitiva. Porque depois receber de volta o dinheiro é muito difícil. E pôr em dia este vencimento será mais fácil se a legislação assim determinar. E até onde eu sei, não é para pagar. Só se você quiser. Se quiser, paga. Agora, se a ideia é não pagar, não pague. Senão não vai acabar, isso não vai acabar, né?
Desculpa, Carla. O nosso telespectador Eduardo de Canoas está assim, leia Carla, oi Carla, leia Carla. E como o assunto é advogado, então eu vou ler. Vitorino volta! KKKKK. Bah, Carla, quando o Vitorino chegar, vocês vão ter que colocar tempo, pergunta, resposta, réplica. Senão não dá tempo, porque o Ruschel e o Vitorino juntos, os outros não vão ter tempo de falar. Não, Ele tá muito preocupado. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu hoje ainda conversei, não sei com quem, mas eu falei sobre isso. Eu vou abusar um mecanismo porque vai ser muito complicado. Tu não tem uma campainha aí, ó? Não, mas não adianta. Vai ter que trazer, mas quem é que vai respeitar? Só tu. Ai, o Vitorino não respeita, o Chicão não respeita, eles não respeitam. Eu sou o que menos fala. Quero dizer que... Aliás, tu nem falou do Grenal, né? Eu acho que fala porque... muito é o cara chato na televisão. Que é o Vitorino. Não, o cara que fala muito é aquela pessoa que em casa não aguenta aquela mala, acha que programa de debate é troca de ideia, não quer virar sozinho falando um monólogo. Ele é orador. Eu não sou assim. Ele emenda um assunto no outro. Não, e aí a gente não sabe mais do que ele estava falando. Né? Ele esquece. Ele vai esquecer. Eu também De qualquer maneira, falei, ele já está em deslocamento, faltam 4 dias. Está vindo de ônibus. Ele já está em deslocamento. Lá do Recife, de ônibus. Ele já está em deslocamento para a capital gaúcha. Dona Magda, todo mundo sabe, Dona Magda, que o Brasil tem 70% de afrodescendentes, né? Sim. 70%. E aconteceu um fato profundamente insólito que eu quero contar para vocês numa escola no Ceará, né? Uma professora de história, Chicão, a sua área, de 42 anos, Dona Maria Firmino, foi afastada da sala de aula de uma escola chamada Tarsila Cruz de Alencar, em Juazeiro do Norte, no Ceará, após ter dado aula sobre patrimônio material e patrimônio material, imaterial e natural de matriz africana no dia 20 de abril. Bom, por meio de nota, a secretaria disse que não foi procurada, aquelas desculpas, etc., proibiram. Essa moça, 42 anos, ela foi achincalhada porque ela deu uma aula de religião africana, não sei qual foi a religião africana. Então começaram a dizer, ela diz assim, ó, quando eu ia saindo na calçada, comecei a ouvir gritos de sai Satanás, vou pegar essa feiticeira, ninguém pode mais do que Deus. Só havia gente descendo de carro, gente olhando, populares vindo, conta a professora. Diz que não recebeu nenhum apoio da direção. Olha, como um país que tem 70% da sua população afrodescendente, como é que podem agir dessa forma quando a pessoa que pode dar uma aula de uma religião africana, de matriz africana? Qual é o problema? E o sincretismo religioso que nós temos no nosso país, eu não entendo isso, e num estado como o Ceará. Não sei se vocês conhecem Fortaleza, o Ceará, eu estive lá em algumas cidades, a população sabe, de matriz, são descendentes de africanos, afrodescendentes. Então, por que isso aí? E quando nós falamos ontem da Alemanha, que nós falamos do racismo, lá em Bilbao, que é uma cidade do País Basco, lá dentro da Espanha, eu fico assustado. Será que esses movimentos racistas vão voltar com toda essa força? Eu acho que e aqui no Brasil? É o que parece. Aqui no Brasil? Por favor. O que parece, Marli, infelizmente. Infelizmente é o que parece. Aliás, eu quero dizer aos senhores que a farmácia distrital do centro de Porto Alegre vai ficar fechada nos próximos 2 dias. É uma farmácia que fica ali na Capitão Montanha, bem no centro da cidade, e estará fechada nesta quinta e nesta sexta, de acordo com as orientações da Secretaria Municipal de Saúde, porque eles têm que fazer um levantamento, eles periodicamente fazem um levantamento do que tem, do que não tem, ou seja, um controle do estoque. E, portanto, ela vai estar fechada nesses próximos 2 dias. E depois tem assim, ó, aí tem um calendário para as outras farmácias distritais que ficam em outros bairros, entendeu? Então aí tem que ver, porque a partir do dia 10, 11, então, se você vai precisar ir numa farmácia popular nos próximos dias, mesmo nos próximos dias da semana que vem, informe-se antes, porque tem 2 dias que cada uma delas vai estar fechada. E é bom porque às vezes a pessoa gasta uma passagem, né, perde o seu tempo e chega lá, ainda está fechada. Carla, socorro, moro no Humaitá, bairro da Arena do Grêmio. Existe tentativa de alagar a Avenida AJ Renner.
Acontece que uma lancheria está resistindo, situada no meio da rua. Agora estão levando mais uma construção ao lado. Atravanca o progresso. Cadê os fiscais da prefeitura? Aproveitando a matéria, o bairro Humaitá sofreu muito um contrassenso daquilo que era já para estar sendo, né? Quando a arena foi concebida, até ontem nós conversamos com o Chicão sobre essa matéria demoradamente, havia as contrapartidas que foram aceitadas. Vários edifícios eram programados, até um ficou pronto do lado da arena, uma obra muito bem construída. Então, a OAS fazia parte da contratação, do acordo, que ela fizesse uma série de contrapartidas em volta de melhorias no bairro. Quando sobreveio a quebradeira da OAS e esses problemas todos que nós acompanhamos, ficou um jogo de empurra. A prefeitura dizia que não era dela, que ela não ia botar dinheiro público quando havia por contrato alguém assumido as responsabilidades. A OAS já estava sob intervenção judicial e aqueles bancos pseudos credores que se envolveram para fazer uma negociação da venda da negociação da arena com o Grêmio não chegaram até hoje a um acordo. Veja que o Grêmio ainda não acertou com esses bancos credores a administração da arena, que continua sendo da Arena Porto Alegrense. Então agora parece que houve uma evolução significativa, onde participou o executivo municipal, participaram os bancos, há um interesse até de bancos internacionais em fazer financiamento daquele bairro e que ele volte então a sair daquilo, porque é um bairro que tem tudo para ser próspero, a localização geográfica dele é boa, vários empreendimentos já foram inclusive licenciados, alguns construídos e alguns por construir, então onde vier o impulsionamento, destravar isso, nós poderemos então destravar o bairro. Boa noite a toda a bancada. Tenho ido visitar uma parente na Clínica São José, no bairro Glória. Vocês precisam ver o risco de acidentes para atravessar em frente desta clínica, pois fica tanto nos dois sentidos em uma curva, o movimento, né? E não tem faixa de segurança neste local. Peço que entre em contato com as pessoas da prefeitura para que verifique e resolva este grande problema. Pois não, seu Osmar. A gente vai fazer isso, tá, seu Osmar? É que normalmente eles estão assistindo a gente e se não a gente faz um contato mesmo, mas é um problemaço isso. Olha esse aqui, comecei a ver o programa de vocês e achei chato. Mas persisti e vi que vocês são muito bons. Parabéns. Que legal. Às vezes a gente é chato. Sempre alcança. Não, mas eu sei quando foi o Vitorino falar. Mas não sei se ele não disse hoje, eu não sei se ele disse hoje, comecei a ver vocês hoje. Não, foi explícito, ele não disse hoje. Só apenas persistir. Eu já queria falar nos aniversariantes, pois não. Porque ontem eu comentava do final da Segunda Guerra Mundial, comemorado nos países da Europa, principalmente na França e na Inglaterra, etc. Né? E eu comentava ontem que existem 2 dias do fim da guerra. Ontem, dia 8, hoje, dia 9. Na Rússia, foi feita uma grande comemoração, porque para os russos, que obrigaram os alemães pela segunda vez a assinaram a carta de rendição incondicional, a Surrender Unconditional, eles comemoram no dia de hoje, dia 9. Eles foram para o quartel de Berlin-Karlshorst, que significa o ninho do Carlos, né? Horst é ninho em alemão. Então, eles obrigam os alemães, que perderam a guerra, lá os dois que eu já falei, o general Liold e o marechal Keitel, a assinar os mesmos documentos em russo, etc., com a presença dos marechais, Sokov e outros grandes figuras que deram à Rússia o predomínio e a vitória, né? Porque realmente a Rússia foi vital para a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Primeiro aniversariante de hoje, já vou chegar nele, é o senhor Howard Carter. Quem foi Howard Carter? Eu sei que é. Eu sei que o senhor sabe, mas deixa eu falar. As pessoas sabem quem é Carter. Ele é... Carter e Donovan, Tutankhamon, que descobriram a tumba, inclusive está na esfinge de Tutankhamon. A morte voará rápido para todos aqueles que profanaram o faraó. E todos aqueles que entraram na tumba de Tutankhamon, inclusive o Mecenas, morreram. Então veio a lenda que tinha veneno no ar, outros morreram atropelados. Isso é uma coisa que já ficou mais na mística da história, isso aí. O mito é mais importante que a verdade. Publique-se o mito e não a verdade. Tutankhamon ficou mais famoso
pela descoberta da tumba intacta, Marne, que por ser um faraó, ele era um faraó menino que morreu com 18 anos, inexpressivo, e hoje todo mundo sabe que é Tutankhamon. Isso, todo o mundo inteiro conhece e o sarcófago, a múmia, onde é que ela está exposta? Eu acho que está em Nova York, essa múmia, né? Parece que Tutankhamon está no Louvre. No Louvre? No Louvre, intacto. Tu olha para a múmia, tu pensa que Tutankhamon está vivo há 2000 anos. Eu gostaria que alguém até me desse essa informação. Mas não tenho certeza. Bom, o outro aniversariante é o grande filósofo espanhol José Ortega y Gasset, uma das grandes figuras da filosofia espanhola, né? Um homem de uma cultura realmente muito grande. Colin Chapman, designer, inventor, construtor da indústria automobilística. O Colin Chapman morreu em 82. Mas diz que esse cara, inclusive, morreu há pouco no interior do Brasil. Diz que ele estava tão quebrado, a Lotus quebrou, ele conseguiu pegar um dinheiro e foi para o Brasil. Uma lenda que corre também. O Emerson Fittipaldi começou a vida com o Chapman. Ele teria 92 anos hoje. A grande atriz e política britânica completando 82 anos hoje, a Glenda Jackson. Eu assisti a alguns filmes, inclusive um maravilhoso com ela e o grande ator americano Walter Matthau, que fez filmes fantásticos, inclusive com o Jack Lemmon. Um filme engraçadíssimo, os dois. Esse Walter Matthau fez Hello Dolly com a grande e maravilhosa cantora, para mim a maior cantora do mundo, Barbra Streisand. Outra aniversariante, esta realmente eu na época dela, e continua muito linda, ela está completando hoje 72 anos, Candice Bergen. Candice Bergen, linda, fez um filme francês com Yves Montand e Annie Girardot chamado Viver por Viver, né? Com uma trilha sonora lindíssima e um dos filmes mais lindos. E ela no auge, ela tinha 20 e poucos anos quando contracenou com Yves Montand, que era o grande galã, inclusive que foi amante e galã da Marilyn Monroe. Depois dela, o Antônio Anastasia, de aniversário hoje, e a jornalista Isabela Scalabrini, completando 60 anos no dia de hoje. Isabela Scalabrini tem uma coisa importante. Eu conheci ela uma vez, que ela esteve aqui em Porto Alegre, esteve até em Gramado, até. Ela é a jornalista que mais tempo está em Roma, sabia? Na Itália. Sim. Ela está mais ou menos... Mas ela não mora em Roma, ela mora em Belo Horizonte? Não, mas uns 30 anos ela ficou como correspondente lá. Não, Isabela Scalabrini. Eu acho que tu está confundindo. Mas é a... Isabela Scalabrini, né? A gente viu envelhecer ela como correspondente da Globo. Não, eu sei de quem tu está falando, mas eu não tenho certeza que seja ela, Chicão. Né? Eu vou procurar aqui, já daqui a pouco eu lembro o nome. E eu também, eu quero só fazer um pequeno comentário de um aniversário de morte de uma das grandes figuras da cultura alemã, Schiller, o maior poeta de todos os alemães, Friedrich Schiller, que se correspondia com Goethe. E ele tem um livro, que eu não consegui esse livro até hoje, não consigo o livro, né? As cartas de Goethe e Schiller, porque naquela época as pessoas trocavam muitas correspondências. Essas cartas foram publicadas, eu nunca consegui esse livro, é um livro raro, as cartas publicadas de Schiller e Goethe. Imagina o que diria o Schiller para o Goethe e o Goethe para o Schiller. Magda Beatriz diz que é a Ilse Scamparini, que é a... Ilse Scamparini. Desculpe que eu confundi. Nós fizemos confusão. Deu, Marne? Claro. Nossa, hoje eu consegui. Vamos lá, doutor Ruxo. Fiquei feliz e nós vamos fazer sempre essa pergunta agora, porque ontem me atrevi a interromper os aniversariantes e fiquei... Não, mas não passei pelo constrangimento. Não interromperei. Chega, não vê tanto assim. Pode parar com essa tua conversa. Perdeu a vez que agora eu vou falar. Boa noite, bancada. Ficou nesse nheco-nheco, aí perdeu a vez. Fazendo um elogio, porque agora o Marvin falou de 60 anos, não sei quem foi que falou, e o nosso telespectador Vitor Prestes disse assim, fazendo um elogio ao Chicão, que está muito bem aos 60 anos, acredito... Tua amiga que fez... Acredito... muito bem. Presta atenção. Acredito que a nossa geração ansiosa e com dezenas de problemas existenciais, comemos muito mais e nos alimentamos de forma inadequada. Digo por mim que perdi 30 quilos em 6 meses fazendo treino funcional. E aos 30 anos posso dizer com perspectiva positiva que vou chegar aos 60 saudável.
Vitor Prestes. Vitor, meus parabéns, Vitor. Que legal, sócio. Eu imagino que deve ter sido o teu sacrifício para reduzir isso. A gente sabe o que é perder um quilo, pessoa, 2 quilos. Né? Exatamente. Perdeu uma mas pessoa. Mas que legal, ele aproveitou a sua juventude e lhe deu um presente. O presente ele deu a ele mesmo, né? Não foi para nós. Que legal. Nesse sentido, os senhores do Atualidades Pampa estão certíssimos. A atividade física sem orientação causa mais malefício que benefício. Esclarecimentos importantes à população. Sou personal trainer e o que vocês falam influencia muito a população. Então, ele agradeceu. O camarada vai por agora, eu na idade que estou, vou começar a fazer ginástica sem acompanhamento médico. Não, tu pode fazer, mas não sem acompanhamento. Claro, mas como é que eu vou fazer? Não apenas do médico, como de um profissional da área que aplique, que diga o que tu podes fazer, até onde tu pode ir. Não, inclusive um geriatra. Um geriatra. Sai uma personal trainer para ti. O Marne, esse conceito de geriatra é um conceito arcaico que nós recebemos, a nossa geração. Quando se falava geriatra, era um palavrão. Hoje, a pessoa com 40 anos, se ela for inteligente, a primeira consulta do seu quadragésimo é sentar na frente do geriatra e pegar as orientações para ele, para ter esta velhice com saúde. Quando jovem. São ensinamentos. Lógico, quando jovem. Com 40 depois anos. Não adianta, que a máquina já está escangalhada, não adianta. Aí tu vai por toca aqui, bota uma massinha aqui, bota não sei o quê. Um reboco e vamos adiante. Eu já estou queimando óleo há muito tempo. É que a palavra geriatra, ela era estigmatizada em relação às pessoas. As pessoas fugiam desta especialidade, quando ele é que vai te dar a qualidade de vida. Então, você que está chegando aos 40 anos, procura um geriatra, ele vai lhe dar orientações importantíssimas para a sua sequência de vida. Para minha orientação, eu vou dizer uma coisa até bem curta. Não tem ninguém nessa bancada aqui que conhece mais cirurgião plástico que eu. Eu me dou com todos eles, todos. Porque todas as mulheres que eu fui casado foram montadas, fizeram cirurgia. Conheço todos os procedimentos plásticos. Montar é uma coisa normal no mercado, não tem mulher bonita, tem mulher bem articulada em cirurgiões plásticos. Isso é uma real. Sabe? Eu sou bonita e não passei pelo cirurgião plástico. Isso é uma raridade, tudo bem. Bom, então tá. Então, tudo bem. Então, eu vou dizer uma coisa. Eu nunca usei um Botox, que é a coisa mais barbada que tem. Posso ligar para o doutor Miguel Sorrentino, botou meu rosto no computador, fez um facelift, seria o homem sem face, a cirurgia mais difícil que tem. Tu destapa todo o rosto e coloca outro rosto. Ficaria legal. E eu continuo assim, sem usar cirurgia. Sabe por quê? A melhor cirurgia é aquela, tu te acorda de manhã, vai pro espelho, nu ou de cueca, e diz assim, eu sou o cara, todo mundo me quer, eu sou bacana, eu sou legal. Quando tu botar todo dia isso na tua cabeça, as pessoas vão achar isso aí. É neurolinguística. Isso é neurolinguística. Eu jogo qualquer um. Entro numa festa amanhã, entra outro cara, aquele, aí todo tímido, será que não? Tu entra lá como o cara, o guerreiro, o lutador, todo mundo vai te admirar pela tua própria postura, mais que um bonitinho, entre aspas. Eu acho. Falando em postura, o vereador do Rio de Janeiro, que foi citado na delação, né, ou pela delação que fez, agora está protegido pela polícia, enfim, a Polícia Civil ofereceu proteção a ele, e essa informação, como tantas outras que nós falamos aqui, que também não falamos, estão no sul.com.br. Você tenha o contato com a boa informação 24 horas e sem precisar gastar absolutamente nada. Basta você baixar o aplicativo na plataforma que você usa. Ruschel. Polícia Federal deve... Vou falar antes que me tire a palavra. A Polícia Federal pediu a prorrogação de 60 dias do inquérito contra o presidente Temer. Olha o time de primeira. Eliseu Padilha e o Moreira Franco. O Eliseu Padilha era chefe da Casa Civil, o Moreira Franco era ministro das Minas e Energias entre 2003 e 2015. O inquérito, o presidente e essas duas importantes figuras do governo são alvos do inquérito que eu vi na Secretaria da Aviação Civil. Eu disse isso para não confundir com o inquérito que eles já sofrem daquelas empresas portuárias, né? Então, a empresa portuária é um e agora se descobriu outro escândalo, outro caso de propina na aviação civil. Então, é essa investigação que a Raquel Dodge pediu mais 60 dias, ainda em fase de inquérito, para poder investigar provas importantes que ela tem. Dona Magda, a preocupação hoje na América Latina, nos países emergentes, é a situação da Argentina hoje. A Argentina começou a viver novamente uma grande crise. O governo argentino
em função do barril de petróleo ter chegado a 76 dólares e o aumento constante da gasolina. Na Argentina, a inflação vai chegar a 30% aí nos próximos dias, 30% ao ano. O presidente Macri pediu auxílio ao Fundo Monetário Internacional. E os argentinos tiveram experiências amargas, como nós tivemos no Brasil, junto ao Fundo Monetário Internacional, pela interferência que o Fundo Monetário Internacional faz na economia do país. Então, ele acertou, o governo argentino acertou com Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que é a empresa estatal de petróleo, com a Shell e a Pan American Energy, que a gasolina não vai aumentar durante 2 meses. Só que tem o seguinte, eles vão repassar esses custos nos próximos meses. Então, durante 2 meses não terá aumento no preço de gasolina. O que é que acontece? Quando o Macri assume o governo da Argentina, ele tirou o subsídio que tinha no preço da água de Buenos Aires, por exemplo, no preço da energia elétrica, então triplicou o preço da energia elétrica como triplicou o preço da água. Então a Argentina está vivendo um momento muito difícil. Outra coisa, para os brasileiros está sendo ótimo as pessoas agora já programarem as suas férias em Buenos Aires, porque os preços caíram. Mas nós não temos dinheiro, Marcos. Mas eu estou apenas recomendando. E eu estava ouvindo hoje o ministro brasileiro da Economia falando a respeito. O Brasil, nós temos hoje 380 bilhões de dólares, 380 bilhões de dólares de reservas cambiais. A Argentina tem apenas 32 bilhões de dólares. Sabe qual é o problema da Argentina, Mário? É um problema que pode vir a se tornar no Brasil. Funcionalismo público. A Argentina, em cada 3 argentinos, 1,5 ou 2 é funcionário público. O funcionário público, de um modo geral, ele liquida com o país. Por causa que ele não rende. Ele não, a não ser os prestadores de serviço na área de segurança, na área da saúde, o resto é a despesa total. Eu não sei se eu ouvi falar com o Paulo Sérgio Pinto, os convidados dele, está me dizendo que parece que Porto Alegre, ou na grande Porto Alegre, tem 25 mil funcionários públicos. Isso é uma cidade. É uma cidade. É uma cidade que tem seus direitos, tem benefícios que nós pagamos. Isso aumenta a carga tributária das pessoas normais, que não são funcionários públicos. Terrível isso aí. Você afundou, o Uruguai afundou por causa disso. Virou um país de funcionário público. E outra coisa, Marne, o Macri envelheceu 20 anos, né? Macri envelheceu 20 Ser presidente da anos com essa Argentina situação. É um grande problema. Só quem ficou bem foi a Cristina Kirchner. Que ela ficou igual a Pig do Muppet. De tanta coisa que ela se botou, tu olhava, ela estava linda. Ela é era a Peppa Pig. A Peppa Pig. E a Cristina Kirchner teve uma grande vantagem que o marido morreu e ela gostava do rolê, então ela está no rolê com muita grana e muito nome. E muito botox. E muito botox. A cirurgia plástica é total. A Cristina Kirchner hoje é uma Evita Peron multiplicada por 20. Coitado. Com uma série de processos contra ela que estão lá. Vai ficar sempre dessa aí. Ah, bom. Quando eu cheguei aqui na bancada, nós discutimos que o dólar estava 13,40, vocês citaram agora, com viés de alta, né? Ele passou 13,61 e continua se botando a culpa exatamente no rompimento do tratado do Trump, com o Iraque. Né? E que isso estaria colocando em risco as possíveis reservas de petróleo pelo mundo. Então, que isso é que estaria provocando a dólar do alto dólar. Como a gente não é conhecedor dessa matéria, a gente fica ouvindo essas explicações. A gente fica ouvindo essas explicações. Sim, mas o Brasil até ele exporta usa o petróleo para exportar. Exatamente. E deixa o nosso petróleo caro. Para equilibrar a balança, né? E manter o petróleo caro aqui para não ter o consumo. Vende para a Bolívia por R$1. Esse é um grande absurdo. A gasolina pronta, né? Exatamente. A gasolina pronta, já refinada, né? Já refinada. Mário Barcelos, olha aqui, tem uma matéria no nosso sul.com.br que tu deverias ler. Sabia que dormir bem tem tudo a ver com uma alimentação correta? Eu sei. Pois é, uma boa noite de sono é um dos pilares da nossa saúde. Eu realmente me alimento muito mais. Uma das providências que eu fiz, conversando com um amigo meu, eu cortei o café. Estou tomando 2 pequenos cafezinhos por dia e cortei o açúcar. Não tem mais açúcar na minha vida. O médico do Rio de Janeiro me disse que o açúcar faz tanto mal quanto o açúcar refinado. O açúcar refinado que o sal, né? Então eu cortei o açúcar, eu tomo um cafezinho sem
açúcar, né, já justamente para a pessoa não ficar ali, eu já me sinto melhor, sabe? Eu trago muita tontura e o médico disse, a tontura tem a origem principal é a alimentação. Tá te alimentando bem? Diz, não, pô, então não te queixa, né? O Mário não se alimenta bem, aí fica horas sem comer e quando come, não come. Pior que tu não come, tu almoça e janta e era isso. Como mal, né? Muito mal, tu come muito Chicão mal. nunca me Aliás, muito mal também, vou te falar mal dos churrascos. Eu faço uma refeição por dia, mano. E tem outro que se alimenta mal. Coisa só café. Ele come não gosta de comer de noite. E pastelina. Né? Mas tu não gosta de comer de noite? Não. Às vezes janto, mas só não acompanhar, beleza. Almoço bem. Almoço legal. Olha aqui, ó, uma coisa que eu uso muito o teu fone de micro-ondas. Tá lá escrito, obrigado, Magda. Olha, eu recomendei que vocês lessem o Ossul, né? Porque, entre outras coisas, no Ossul tem a resposta do vereador do Rio de Janeiro, que foi acusado, né, de ser um dos participantes, enfim... Para ser mentor, né? Mentor. Eu tô achando que esse crime não vai ter solução. Quase 2 meses. Por causa, quando ele começa a entrar numa pista, ele cai na polícia. E a polícia tem gente lá dentro que corta. E assim vai e não vai. Bom, mas agora que eles estão oferecendo proteção a essa testemunha, lógico, imagina a bomba da declaração dela e o governo está com uma bomba de solucionar esse envolve inquérito, até gente esse assassinato. Lógico. Então agora vou ter que parar, porque ele deu nomes, ele deu local, ele está citando as testemunhas, as pessoas que estariam presentes quando combinaram a morte dela. Então vai ser difícil recuar agora. O vereador diz que isso não passa de um factoide. Bonito o nome, né? Algumas expressões pegam, né? Mas eu acho que tudo que é crime, eu não sei, Magda, tu tem uma experiência jornalística muito grande também, tu pode dizer. Eu acho que tudo que é crime, onde envolve políticos e polícia, é difícil a solução. O próprio caso Daut, eu convivi com ele, eu comecei na televisão com o Daut, Cláudio Duarte, Renato Pereira, até hoje ninguém sabe direito quem é. Não. E aí? Que envolvia gente muito poderosa. A polícia disse que resolveu. Resolveu, mas é quem? Então hoje não apareceu. Pode ser isso, pode ser aquilo. Era isso, era aquilo, é só bobagem. Bobagem não, mas coisas que não são verdadeiras. O nosso telespectador Dilon Camilo também está de olho no sul.com.br e botou assim, ó, boa noite, Carla. Interessante essa notícia que acabei de ler no jornal O Sul. Um museu parisiense abriu as portas pela primeira vez a visitantes nudistas. Neste sábado, o Museu Parisiense abriu suas portas pela primeira vez a visitantes nudistas, concedendo-lhes horas especiais de visitação a uma exibição em um evento único naturalista. A notícia é do dia 7, de 2 dias atrás. Ele mandou para mim também. Mas não no Brasil. Eu vi aqui, mas não dá para mostrar, então não sim, não dá para mostrar a imagem. Tem que ir lá no sul.com.br e dar uma olhadinha. Um camarada ir para um campo de nudismo a 30 graus abaixo de zero. Mas será? O nudismo no Brasil está muito associado à sacanagem. Olha, primeira vez que tu... Tem praia de nudismo em tal lugar, o cara diz, vou lá para ver mulher nua. Aí isso tá errado. Diz que o Vitorino quis entrar no campo de nudismo, não deixaram. Não deixaram o Vitorino entrar. Por quê? Não sei, mas... Parece que era assim, o senhor pode entrar, mas o senhor não tira a roupa. O Vitorino tá proibido tirar a roupa. Ele desfilou seu elegante corpo na Fátima, na praia de Boa Viagem. O elegante corpo... A sua sunga branca? Tem nada pior que uma sunga branca. Tem alguém que tu não gosta. Bem, eu, a exemplo do Chicão, estou de bem com a vida. Eu gosto de todo mundo. E o Vitorino tem um problema, ele não enxerga nem o fio dental que ele usa, né? Por causa da barriga, né? Parou, não comecem vocês dois, que depois vocês não seguram a mão quando ele voltar. Tem um amigo meu que ele olha para baixo e não enxerga nada. Terminou o nosso programa de hoje por aqui. Nós vamos deixá-los descansarem os ouvidos. Amanhã a gente volta logo depois do Jornal da Pampa. Um beijo. Tudo bem.